Shalom, shalom, shalom aos amados aqui presentes, shalom aos nossos amados que vão entrando aí no modo virtual também. Então, diretamente da Sinagoga Bnei Noah Regional Bauru, para o Brasil e para as nações, nós vamos iniciar então a primeira noite de Hanukkah. Hanukkah comemoramos a reinauguração do Templo Sagrado de Jerusalém após a vitória dos Macabeus, e ela é celebrada durante 8 dias através do acendimento da Hanukkah. Então nós temos a Hanukkah de 9 braços, né? E durante 8 dias nós teremos aí o acendimento das 8 luzes especiais de Shabbat. Lembrando que os Bnei Noah não têm a obrigatoriedade, né, de cumprir esta festividade, porém se o faz de forma voluntária e por amor aos céus, que significa por amor a Deus, né? E obedecendo a orientação rabínica para podermos fazer as coisas de acordo realmente com a halachá rabínica, né? Judaica, são os preceitos, as leis que orientam como agir em todas as questões. Então a nossa Hanukkah são de 9 braços, tendo em vista que aquele que está acima dos demais braços, né, das outras 8, é chamado de Shamash. Então é a vela servidora, né, aquela que vai servir luz para as outras velas que teremos aí na sequência dos dias, né? Então ela fica em destaque devido a essa questão aí. Hanukkah traz não somente a questão do milagre da vitória militar sobre o exército grego e assírio, os Seleucidas, né, que na época dominava a região do Oriente Médio. Porém, o maior milagre de Hanukkah é o milagre do azeite, a multiplicação do azeite, ok? Então, o que nós celebramos durante os 8 dias de Hanukkah é principalmente o milagre do azeite, ok? Então vamos fazer o acendimento do Shamash. E após o acendimento do Shamash, então nós temos a seguinte bênção, que está na página 4 do nosso folheto mini guia de Hanukkah, ok? Vihi Noam, que a agradável amabilidade do Eterno nosso Deus paire sobre nós. Deixa, Eterno, as nossas mãos prontas para desempenhar bem nossa função. Faze, Eterno, com que não haja obstáculos para completarmos o nosso ato. Essa prece não está aí no folheto, ok? Agora, a prece de número 1. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nisim la'avoteinu, bayamim hachim Bisman Hazem. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que fez milagres para nossos antepassados naqueles dias, nesta época. Amém. Então agora nós vamos fazer o acendimento da primeira luz.
Agora na página 6, nós temos aí Hanerot Halalo. Vamos lá, em português todos juntos? Nós acendemos essas luzes em virtude das redenções, milagres e feitos maravilhosos que realizaste para nossos antepassados naqueles dias, nessa época, por intermédio de teus sagrados sacerdotes. Durante todos os 8 dias de Hanukkah, estas luzes são sagradas, que não nos é permitido fazer qualquer uso delas, apenas mirá-las, a fim de que possamos agradecer e louvar teu grande nome, por teus milagres, teus feitos maravilhosos e tuas salvações. Amém. Antes da leitura do Salmo, da recitação do Salmo 30 e também do Shema, né, para a gente estarmos aí durante a noite, nós vamos aí fazer um louvor que é Revenu Shalom Aleichem. Amém. Revenu Shalom Aleichem. Revenu Shalom Aleichem. Revenu Shalom Aleichem. Revenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revenu Shalom Aleichem. Revenu Shalom Aleichem. Revenu Shalom Aleichem. Revenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revenu Shalom Aleichem. Revenu Shalom Aleichem. Revenu Shalom Aleichem. Revenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revenu Shalom Aleichem. Revenu Shalom Aleichem. Revenu Shalom Aleichem. Revenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revenu Shalom Aleichem. Revenu Shalom Aleichem. Revenu Shalom Aleichem. Revenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revenu Shalom, Revenu Shalom, Revenu Shalom Aleichem. Vamos então ouvir a recitação do Salmo 30, né? E em seguida o Shema. Amém? Shalom a todos. Vamos agora para a recitação do Terrilim, Salmos de número 30. Assim está escrito: Salmo e cântico na dedicação da casa de David. Exaltar-te-ei, ó Eterno, porque tu me reergueste e não me deste gosto aos meus inimigos contra mim. Eterno Deus meu, a ti clamei e tu me curaste. Eterno, fizeste subir a minha alma da sepultura, e minha vida renovaste, ao invés de me fazeres descer ao abismo. Cantai ao Eterno, ó vós que o venerais, e dai graças ao seu santo nome, porque sua cólera é passageira,
mas sua mercê prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria chega ao amanhecer. Na minha prosperidade dizia eu, nada me abalará. Foste tu, Eterno, que por tua mercê estabeleceste a minha força como a montanha, mas ao encobrires tua presença fiquei perturbado. Clamei a ti, ó Eterno, e o Eterno supliquei. Que proveito há em meu sangue, descendo ele à sepultura? Acaso louva-te o pó? Poderá ele proclamar a tua verdade? Ouve, Eterno, e compadece-te de mim. Eterno, seja meu auxílio. Então transformaste o meu luto em regozijo, substituíste meu traje de martírio por roupas de alegria, porque possa sempre cantar a tua glória. Ó Eterno, Deus meu, ações de graças dedicar-te-ei por todo o sempre. Amém. Vamos agora fazer o Shema Israel. Aleluia. Bom, Shema Israel, seguindo aqui a orientação do nosso Siddur Ben-Enor. Então, com a tua mão direita, coloque sobre os teus olhos. Vamos fazer em hebraico o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Hashem. Amém. Amém. Bendito seja e amarás Adonai teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E estas palavras que eu te ordeno hoje estarão sobre o teu coração. As ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás nelas ao estares sentado em tua casa, e ao andares pelo teu caminho, ao te deitares e ao te levantares. Deverás atá-las como sinal sobre tua mão, e serão como tocafote entre os teus olhos, e as escreverás sobre os umbrais de tua casa e em teus portões. E será se escutareis os meus preceitos, que eu vos ordeno hoje, de amar a Adonai vosso Deus, e servi-lo com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. E darei a chuva à vossa terra no seu momento certo, tanto a Iori como a Macosh, e colherás teu grão, teu vinho e teu azeite, e darei erva no teu campo para o teu animal, e comerás e te fartarás. Te guarde para que vosso coração não seja tentado, e vos desvieis, e servireis deuses estranhos, e prostrar-vos-eis a eles. Pois então Adonai enfurecerá a sua ira contra vós, e fechará os céus, e enviará chuva. Coloque essas minhas palavras sobre vosso coração e sobre a vossa alma, e as atareis como sinal sobre vossa mão, e serão como tocafote entre vossos olhos, e as ensinareis aos vossos filhos, para falarem delas ao estar sentado em vossa casa e ao andar pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, e as escreverás sobre os umbrais de tua casa em teus portões, para que se prolonguem os vossos dias e os dias de vossos filhos sobre a terra que Adonai jurou entregar a vossos pais, pelo tempo que os céus estiverem sobre a terra. Adonai falou a Moshe dizendo: fale aos filhos de Israel e diga-lhes que façam para si tzitzit sobre os cantos de suas vestes em todas as suas gerações, e que coloque no tzitzit um fio azul celeste, e isso será para vós como tzitzit, e os vereis e lembrareis de todos os preceitos de Adonai, e os cumprireis. E não vos desviareis atrás de vosso coração e atrás de vossos olhos, pelos quais vos desvirtuam, para que possais lembrar e cumprir todos os meus preceitos, e serem sagrados para vosso Deus. Eu sou Adonai vosso Deus,
que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou Adonai, vosso Deus verdadeiro. Amém. Amém. Volta a direção para o nosso emissário José Marmão. Amém. Vamos ainda louvar, achei com o Salmo 121, Shir Hamaalot, né? Leva os meus olhos para as montanhas e de onde virá a minha ajuda, o meu socorro. Então, esse é o tempo propício para nós tomarmos cada vez mais a renovação da nossa iluminada, do nosso Bitachon. Aleluia. Shir Hamaalot, você chamai Mares, Alitem amor agreja, Aria Gostorena, e Neloianu, Eloisha, Shomei Israel, Hashem Shomena, Hashem Tzidkah, Hashem lo yakeka ve'arena halayla, Hashem zmoga v'torah, zmoga etachena, Hashem zmoga v'torah, ve'ata ve'adronah. Shir Hamaalot, Esaena Ekearim, Me'ai Aboezri, Eximei Hashem, você chamai Mares, Alitem amor agreja, Aria Gostorena, e Eloianu, Eloisha, Shomei Israel, Hashem Shomena, Hashem Tzidkah, Adonai Hashem lo yakeka ve'arena halayla, Hashem zmoga v'torah, zmoga etachena, Hashem zmoga v'torah, ve'ata ve'adronah. Shir Hamaalot, Esaena Ekearim, Me'ai Aboezri. Amém? Vamos tomar os nossos lugares no salão da sinagoga. Deixa eu para ele. Aleluia. Mais uma vez falando para os amados, um shalom, shalom, amém.
Vamos dar as boas-vindas à Clara, depois de um ano, está retornando aí, ó. Tá firme aí, Clara. Né? Então, a Clara, depois de um ano lá em Joinville, né? Santa Catarina, na escola Bolshoi. Eu só sei, eu acho que o Gabriel que fala muito bem o Bolshoi. Né, Gabriel? Mas eu achei. O Gabriel também veio junto com a noiva. Como que é mesmo o nome da noiva? Lara. Né? Isso daí. Estamos em Hanukkah, a festa da luz. Popularmente fala festa das luzes, mas é muito bom quando nós falamos Hanukkah, a festa da luz, porque ela nos leva a Hashem, a luz de Hashem. Sem ela, realmente o pequeno exército comandado por Yehudá, o Macabeu, o sumo sacerdote, ele simplesmente deixou a sua vestimenta sacerdotal de corregador no templo, num lugar específico, e foi se armar. A sua família toda seguiu os passos do seu pai, que eram também sacerdotes, Kohanim, e em seguida, aqueles que não estavam aceitando serem assimilados pelos Seleucidas, que eram os assírios e os gregos, que mandavam no Oriente Médio nesta época, se reuniram, abandonaram as suas casas, abandonaram suas posses, abandonaram tudo que tinha, refugiaram-se em montanhas, se organizaram em torno de 12 mil homens, pessimamente preparados para a guerra, e pessimamente estavam eles devidamente com armamento adequado para uma guerra, contra um exército grego e assírio, em torno de 40 mil soldados. 40 mil contra 12 mil. 40 mil, um exército extremamente bem preparado, uma força. Nessa época aí, os gregos eram o país que estava em primeiro lugar em todos os aspectos militares. Então estava muito bem preparado, equipado e pronto para qualquer combate. E até então eram simplesmente vencedores, e não era possível alguém vencer este exército dos Seleucidas. Mas havia ali no meio do povo judeu um grupo de sacerdotes comandado por um corregador, que abandonou o Beit HaMikdash, o templo, porque os gregos tinham tomado conta de tudo, estavam levantando altares idólatras dentro do templo, levando também porco para ser sacrificado dentro do templo, né? E dessa forma estavam corrompendo o Beit HaMikdash. E a Shekinah, a presença divina, ausentou-se do templo então por esses momentos. E esse pequeno exército de em torno de 12 mil, a única coisa que eles tinham era o que era mais importante. A única coisa que eles tinham era o tudo, era o todo, era o inteiro, o absoluto, Deus. E eles foram não olhando por aquilo que os seus olhos físicos estavam mostrando. 40 mil soldados equipadíssimos e preparadíssimos para poder realmente dizimar os seus 12 mil homens num estalar de dedo. Mas eles olharam para isso? Eles olharam com seus olhos físicos, viram a realidade dos fatos. Sim, viram a realidade dos fatos. Viram que o inimigo era poderoso, viram que o inimigo estava muito bem preparado, e que era uma questão de minutos.
e eles seriam dizimados sem sombra de dúvidas, segundo a visão física, material, do mundo físico e do mundo material. Mas eles não olharam para isso. Eles olharam aquilo que diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, a ajuda. Ou seja, quando eles olharam para o monte, é o que nós precisamos entender no Salmo 121, olhar para os montes significa, primeiro você vê as dificuldades, a realidade, porque nós não podemos fugir da realidade. Nós não temos uma fé cega, e nós não podemos ser movidos por emoções. Por isso que o nosso intelecto precisa ter a mentalidade divina. E eles compreenderam isso. Eles viram a realidade. Mas eles, com a mentalidade de Deus, mentalidade divina, eles viram que além dos montes, além das montanhas, só havia o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Então, nesse momento, eles partiram para aquilo que, dentro daquilo que os nossos sábios, eles comentam, principalmente dentro de um aspecto quantitativo e qualitativo. O quantitativo está conectado com a matéria, o físico, o mundo visível. O qualitativo está conectado com o espiritual, natural e sobrenatural. E eles partiram para essa questão. Eles têm o quantitativo e eles estão confiados na sua força, na sua cavalaria, no seu armamento, no seu preparo para as guerras, no seu preparo físico, material. Nós vamos contra eles, como disse o rei David, para o grande Golias e os filisteus. Você vem contra mim com escudo, lanças, espada, mas eu vou contra ti em nome de Hashem, o nosso Deus. E eles partiram para isso. E por que essa revolta, por assim dizer, dos judeus, comandado por Yehudá, o Corregedor, contra os Seleucidas? Porque os Seleucidas, eles queriam que o povo judeu tivesse a assimilação. Eles aceitavam o povo judeu, mas eles queriam que o povo judeu abandonasse a sua fé e a sua confiança no único Deus. Eles queriam apenas que o povo judeu viesse se assimilar à cultura, os usos e os costumes gregos, pagãos e profanos. Nós aceitamos vocês, nós concordamos com vocês, mas que vocês venham assimilar a nossa cultura, os nossos usos e costumes pagãos e idólatras. Muitos sucumbiram diante da força do inimigo. Muitos abandonaram a fé monoteísta e se renderam aos Seleucidas. Mas o Corregedor Yehudá, o Macabeu, ele disse não. Como está escrito pelos nossos mestres, um emissário dos gregos, um judeu emissário dos gregos, foi ter com o Corregedor. Ele levou para ele um animal imundo para o sacrifício e disse: se você sacrificar, Corregedor, todo o povo te seguirá, e os gregos não serão mais uma ameaça para nós. E então, simplesmente, o Corregedor tomou da espada e eliminou aquele judeu que estava tentando fazer assimilar o povo e conduzi-lo realmente à idolatria. Segundo Maimônides, Rambam, ele fala que diante de uma situação exata como esta, não se pode ter dó daqueles que
tentam incitar alguém à idolatria. E o Kohen Gadol assim agiu. E dessa forma, então, sem sombra de dúvidas, ele formou esse pequeno exército para combater. E nesse sentido, eles simplesmente fizeram o quê? Eles simplesmente foram pela qualidade, aquilo que é essencial e verdadeiro, aquilo que permanece, não pelas emoções, mas pelo intelecto, pela razão. E nós precisamos compreender de fato essa realidade espiritual. O mundo que nós estamos querem de todas as formas que nós abandonemos a nossa fé monoteísta. E eles vêm com uma boa conversa, vêm com palavras mansas e por aí afora vai, com convites para você se associar à idolatria, para se associar com os idólatras que vão te fazer com que a tua fé venha ficar morna, e você vai ser assimilado. E dentro desse aspecto, Yehudá, o Kohen Gadol, disse: não, a nossa fé monoteísta, ela é eterna, porque o nosso Deus é eterno. Então, dessa forma, eles venceram o exército inimigo, foram para o templo, purificaram o templo, lavaram, purificaram o templo, foram para o local sagrado onde eram guardadas as ânforas de azeite, e quando lá chegaram, viram que as ânforas estavam violadas, o selo do Kohen Gadol estava violado. Os gregos não abriram as ânforas, os gregos eles não tocaram no azeite, eles simplesmente tocaram nas ânforas, o que já era proibido o idólatra tocar nas ânforas, que já por si um idólatra tocando nas ânforas já faria com que o azeite se tornasse impuro. Ao violar o selo, os gregos sabiam exatamente disso, que ao tocar na ânfora e violar o selo do Kohen Gadol da ânfora, já estava anulado, já estava impuro o azeite. E eles não destruíram as ânforas e o azeite, eles deixaram lá. Por quê? Porque no momento em que o povo judeu, aliás, o Kohen Gadol e os Kohanim, pegassem das ânforas violadas e usassem o azeite para colocar na menorá de 7 braços no templo, eles estariam colocando o azeite profano, o azeite impuro. Então eles estariam automaticamente profanando o templo sagrado. E então eles poderiam dizer, os gregos, os seleucidas, assírios e gregos: está vendo só? Lá, eles usaram do azeite profano, porque nós violamos as ânforas. Mas no meio delas tinha apenas uma ânfora, que tinha o selo correto, não estava violado. E essa única ânfora serviria apenas para uma noite, para iluminar a menorá de 7 braços do templo, apenas uma noite. É aí que aconteceu o milagre dos milagres, porque a vitória militar foi um milagre, sim, mas o milagre do azeite foi superior ao milagre da vitória militar. Por quê? Porque o milagre do azeite é o símbolo da vitória espiritual. Se você não for vitorioso espiritualmente, você é um derrotado. Se você não tiver a posse da sua vitória espiritual, com azeite puro, que é o que? A palavra divina, que é a presença da Shekinah, de Hashem na tua vida. Se você não tiver esse azeite, você está impuro diante de Hashem. Então, por isso, o grande milagre aconteceu. E esta ânfora, que era para ficar apenas acesa uma única noite, ela ficou durante 8 dias e 8 noites, interruptas, acesas, o tempo hábil para os Kohanim fazerem uma nova safra de azeite, para abastecer a menorá de 7 braços do templo. Por isso que em Hanukkah nós comemoramos durante 8 dias, que foi o tempo
em que os Kohanim tiveram para fazer uma nova safra de ânforas, devidamente com o selo do Kohen Gadol, e dessa forma o azeite totalmente puro e consagrado para acender a menorá de 7 braços no Beit HaMikdash. Então, a nossa divulgação de Hanukkah é o grande milagre do azeite, que simboliza tanto a Torá, como simboliza a unção de Deus nas nossas vidas, a sua presença nas nossas vidas. Por isso que nós não vamos deixar, em hipótese nenhuma, cair por terra isso. Não vamos aceitar a assimilação, seja da forma que vier, e seja por quem vier, não vamos aceitar. Hanukkah é para que nós saibamos que a luz, ela é separada das trevas. E somente a luz pode vencer as trevas. Que somente o bem pode vencer o mal. Que somente, realmente, Deus, o nosso Deus, é que pode vencer tudo e todos. E uma outra mensagem que nós temos para Hanukkah é que Hanukkah, ela tem uma conexão muito forte com a educação das crianças, a base de tudo para um futuro seguro. Lembrem, 7 de outubro, o dia em que Hamas e os seus terroristas e os seus assédios adentraram, invadiram o território de Israel, cometeram aquelas barbaridades. Um único fato já seria o suficiente para eliminar da face da terra os terroristas e quem apoia eles, devidamente relatado pelos próprios terroristas, em uma casa e uma família. Enquanto eles pegaram um bebê e colocaram no forno para ser assado, enquanto o marido e os outros filhos amarrados, eles abusavam da mulher e depois eliminaram toda a família. Só por isso já era o suficiente para eliminar da face da terra os tais. E quem apoia um negócio, um grupo terrorista desse, sem palavras, é totalmente profano e imundo. E nós precisamos focar essa luz divina para dissipar as trevas. O tempo é agora. Chegou o tempo em que os Benei Noach têm um grandíssimo papel na história da humanidade, para transformar o mal em bem, para transformar as trevas em luz. Disse o nosso Rebbe Menachem Mendel: a luz que há em ti, faça a escuridão brilhar. Esse é um dos nossos desafios. E como que nós fazemos isso? Através do estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Deus, suas ramificações, a nossa techuvá diária, o nosso retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento, fazer com que nós possamos ter as nossas preces diárias e a nossa tzedakah, ofertas, dízimos, doações, atos de bondade, atos de misericórdia, atos de caridade, atos de justiça. E dentre esses 5, o que reverte em bênçãos múltiplas para quem o faz, está em primeiro lugar a tzedakah. A resposta é rápida. Os próprios mestres falam com referência a essa realidade. O poder da tzedakah, o poder da tzedakah de vencer as trevas, o mal, vencer realmente todas as forças negativas e destrutivas. Quando você pratica tzedakah, você está levantando a grande luz da Torá, a grande luz das 7 leis universais. Você está levantando realmente que Deus é verdadeiro em todas as suas ações.
e que nós somos emissários de Deus para transformar este mundo, para ser a moradia de Deus. Então, por isso, amados, esses terroristas, eles vieram para dizimar famílias e crianças, porque sabem que elas são o futuro de Israel, sabem que elas são o futuro do povo judeu. Por quê? Porque um dos terroristas que gravou estas ações, ele gravando, ele liga para o seu pai e diz: pai, o teu filho é um herói, eu matei 10 judeus com as minhas mãos. Fala para a mamãe que o filho dela é um herói. Isso aconteceu agora em 2023. Sabe desde quando o Hamas manda e desmanda na faixa de Gaza? Desde o ano 2007. A autoridade palestina, que é o tal de presidente da OLP, lá da Organização de Libertação da Palestina, que é, se eu não me engano, acho que é Abbas, o nome dele, sabe onde que ele está? Ele está na faixa da Palestina? Não! Ele está refugiado no Egito, porque se ele for para a faixa de Gaza, os terroristas matam ele, porque os terroristas puseram ele para fugir da faixa de Gaza. Ele está lá, refugiado no Egito. Então, desde 2007, quem manda lá é o Hamas, o grupo terrorista. Esse jovem terrorista que fez essa gravação, ele tem 24 anos. 2007 para 2023, quantos anos são? 16 anos. 16 menos 24 dá quanto? 8. Correto? Ou seja, em 2007, esse terrorista era uma criança de 8 anos que o mundo dizia: coitadinho dele, olha o inocente, ele está jogando pedras nos soldados muito fortemente armados, coitadinho dessa criança. Mas ele já era um militante, ele já estava na militância, sendo, entre aspas, devidamente doutrinado pelos terroristas a ser o que ele era e o que ele veio a praticar. Então, a lição que fica para nós dentro desse aspecto de Hanukkah, sobre a educação das crianças: se você educar o seu filho mal, ele vai ser um péssimo jovem e adulto no dia de amanhã. Se você educar o seu filho muito bem, com fundamento na Torá, com fundamento na fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, você vai se orgulhar muito dos seus filhos. Então, a Hanukkah, ela traz exatamente essa questão de educação das crianças, para que ela possa cada vez mais estar dentro da vontade de Hashem, e assim ela poder ser alguém do bem, alguém que pratica aquilo que é bom no dia de amanhã. Hanukkah, misturando as letras, ela dá Hinur, que é exatamente educação. Então Hanukkah é educação, e não resta dúvidas, no meio Benenur é uma educação que serve para crianças, jovens e adultos, porque nós começamos um pouquinho tarde, né, a trilhar o caminho da boa educação judaica, não restam dúvidas. Então, por isso, vamos aprender as lições de Hanukkah e não vamos dar, como diz o outro, né, não vamos dar mole para o azar, não. Vamos realmente servir a Hashem com toda a nossa força, com todo o nosso com toda a nossa dedicação a Hashem, e não vamos aceitar qualquer tipo de assimilação, seja por quem quer que vier. Estamos durante um período aí em que nós devemos tomar muito cuidado para não sermos assimilados pelas nações, pelos seus costumes pagãos e idólatras, ok? Então, por isso, não vamos de fato abrir a nossa vigilância, a nossa prudência. Vamos fortalecer o nosso intelecto em Hashem. Amém?
para encerrarmos então a nossa reunião aqui, para irmos para a nossa confraternização, vamos louvar a Hashem aqui com... Chama ali aqui, qualquer, né, Thaís? Cadê a Thaís? Aleluia. Thaís, esse Shalom Aleichem aqui é o do Sidur? Cantemos a Hashem, é o Salmo 95? Amém. Então vamos, o Salmo 95 aí, quem tiver a letra, né? Algumas apostilas aí, a gente precisa ter aí de sobressalente para esses momentos aí, né? Então, o cântico do Salmo 95, cantemos a Hashem. Aleluia. E mais uma vez falando, né, amados, a nossa sinagoga Beninu Regional Bauru, né, com o movimento Beninu Brasil, tem a sua liderança com Rabi Yaakov Gerenstad, que é a nossa liderança única, de único rabino que é o nosso líder. Nossas vozes viemos, júbilo a rocha da nossa salvação, rendemos-nos a Ele com agradecimentos. Grande Deus, o grande
Hanukkah. Uma feliz Hanukkah para cada um de nós e cada família, para os nossos amados que estão aí também conosco de forma virtual. Shalom, shalom, até amanhã.